A próxima questão é uma questão sobre calores específicos molares de um gás ideal. Ela está no capítulo 19, que é o capítulo de Teoria Cinética dos Gases, do livro Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, volume 2, 10ª edição. A questão número 43 diz o seguinte: a temperatura de 3 mols de um gás diatômico ideal é aumentada de 40 graus Celsius sem mudar a pressão do gás. As moléculas do gás giram, mas não oscilam. Ok. A. Qual é a energia transferida para o gás na forma de calor? B. Qual é a variação da energia interna do gás? C. Qual é o trabalho realizado pelo gás? D. Qual é o aumento da energia cinética de rotação do gás? Então, para resolver essa questão aqui, eu espero que você tenha lido o livro-texto, a seção sobre calores específicos molares. E aí, a gente tem algumas coisas a discutir aqui. Primeiro, deixa eu anotar algumas informações, que é o número de mols e a variação de temperatura, porque ele diz a temperatura de 3 mols de um gás diatômico é aumentada de 40 graus. Então, isso não é a temperatura, é a variação de temperatura. Ela aumenta de 40 graus Celsius, que corresponde a uma variação de 40 kelvins, ok? Sem mudar a pressão, ou seja, P se mantém constante. As moléculas do gás não giram, as moléculas do gás giram, mas não oscilam. E aí, na letra A, qual é a energia transferida para o gás na forma de calor e que acontece a pressão constante, ok? Então, essa questão a gente tem que tomar cuidado porque ele fala de um gás diatômico, ok? Que é um gás composto de moléculas com 2 átomos. E aí, em situação como essa, a gente tem alguns graus de liberdade, né? A gente tem que existem 3 graus de liberdade que estão associados a movimentos de translação. Imagina, bem normal, imagina que aqui você tem o eixo X, Y, Z, e aí você tem que essa molécula pode translacionar ao longo de X, Y ou Z, ok? Mas como ela é uma molécula também composta por 2 átomos, então imagina que essa linha aqui seja a linha que une os centros dos átomos. Essa molécula, além de poder transladar ao longo de 3 direções, o que dá um grau de liberdade correspondente a 3, né? Deixa eu anotar aqui, 3 graus de liberdade. No caso de translação. Além disso, essa molécula diatômica, ela também pode rotacionar ao longo de eixos perpendiculares a essa linha que une os centros dos átomos. Então, por exemplo, aqui, né, um eixo perpendicular ao longo dessa linha e aqui também. De forma que ela pode rotacionar ao longo desse eixo ou ao longo desse eixo aqui. E isso dá 2 graus de liberdade para esse tipo de molécula composta por 2 átomos. E eles estão relacionados, então seriam 2 graus de liberdade de rotação. A questão em si, ela também diz que as moléculas desse gás não oscilam, então não existem graus de liberdade associados à oscilação, ok? Que seria o fato desses 2 átomos oscilarem ali, de forma que eles se aproximam e se afastam periodicamente. Isso não acontece, a gente despreza esse tipo de situação aqui. E aí, se você ler o livro-texto, você sabe que o calor específico a volume constante, calor específico molar, ele depende do grau de liberdade F sobre 2 vezes a constante R. E nesse problema aqui, especificamente, a gente tem 5 graus de liberdade. 3 associados à translação, 2 associados à rotação, de modo que o calor específico a volume constante é 5 meios de R. Você também deve ter visto a discussão no livro-texto que o calor específico molar a volume constante e a pressão constante, eles estão relacionados por essa expressão Cp igual a Cv mais R. Então, se você conhece Cv, você também conhece Cp, né? Cp vai ser 5 meios de R mais R, o que dá 7 meios de R. Então, para a gente responder a letra A da questão, que diz que a energia interna, qual é a energia interna transferida para o gás na forma de calor, quando a pressão é constante, a gente tem que esse calor é igual a N Cp delta T. E aí é só substituir os valores dados. A gente tem número de mol igual a 3, o calor específico molar, a pressão constante é 7 meios de R, vezes ΔT. R vale 8,31, é a constante, e a variação de temperatura é 40, o que dá um calor, a pressão constante, que eu vou chamar de QP, um calor de
3.490 joules ou 3,49 quilojoules. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, se pergunta qual é a variação de energia interna do gás. E aí, novamente, se você leu esse conteúdo no livro texto, você viu que a variação da energia interna depende apenas de temperatura, de variação de temperatura, e é dada por NCV ΔT, ok? Então, a gente conhece o número de mols, a gente conhece CV, que é 5 meios de R para um gás diatômico, vezes ΔT. E aí, novamente, é só uma questão de substituir os valores. Isso nos dá uma variação da energia interna de 2,49 quilojoules, ou 2.490 joules. Na letra C, se pergunta qual é o trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo gás é a pressão constante, ele é P ΔV. Mas nessa questão especificamente, a gente pode calcular esse trabalho da relação entre variação de energia interna, calor e trabalho, ok? Então, dessa expressão aqui, você tem que trabalho é calor menos variação de energia interna. E aí, tanto o calor, a pressão constante, quanto a variação da energia interna, a pressão constante, foram calculados, né, na letra A e na letra B. De forma que o trabalho seria 3,49 menos 2,49 quilojoules, dá um trabalho de 1 quilojoule, ok? É um trabalho que aconteceu a pressão constante. Na letra D, a última letra da questão, se pergunta qual é o aumento da energia cinética de rotação do gás. Então, para resolver essa questão, você sabe que a energia cinética, a energia interna de um gás, né, só revisando, para um gás monoatômico, ela é 3 meios de nRT, ok? Ou a gente poderia escrever F sobre 2 nRT, porque isso equivale, né, para um gás monoatômico. E para um gás monoatômico, que ele é constituído apenas por átomos, né, simples, você tem que... o grau de liberdade presente ali são apenas os graus de liberdade de translação. E corresponde a 3, como está esse número aqui em cima. Porém, se você tiver outros graus de liberdade, essa energia interna tem que ser escrita de forma mais genérica, dependendo desse F, que é o número de graus de liberdade. Então, a energia interna para um gás diatômico, desse problema que a gente está fazendo, ela seria 3 meios de nRT, correspondendo à translação, mais 2 graus, dividido por 2, nRT, correspondendo à rotação. Ou seja, aqui são os graus de liberdade de translação e aqui de rotação. E a pergunta que é feita, né, de forma que a variação de energia interna acaba dando 5 meios de nRT, né? E aqui eu estou escrevendo de forma separada a porção devido à translação e a porção devido à rotação. Mas a pergunta é qual é o aumento da energia cinética de rotação do gás. Então a gente só quer essa parte aqui, né? Esse último termo, ok? Então essa porção da energia interna correspondente à rotação seria nRT, ok? E aí, N é 3R8,31, a variação, né? Então, a variação, eu tenho que... Só corrigindo aqui é a expressão para a energia interna, mas a pergunta é qual é a variação. Então, quando eu faço uma variação da energia interna do termo de rotação, N é constante, R é constante e você tem uma variação em T, ok? Então, ficaria dessa forma aqui. E aí, a variação de temperatura é 40, portanto, a variação de energia interna correspondente à rotação nesse gás diatômico vai dar 997,2 joules, que é aproximadamente 1 kJ. É a resposta da questão. Então é isso, temos aqui a conclusão da questão. Um abraço e até a próxima.